A gente vai tratar aqui com o pessoal do Grupo Sólido, na figura do arquiteto Luiz Antônio Camargo. A gente vai trazer para nós aqui hoje também o que é a Urbia, qual a solução para o mercado, a sua tecnologia e o que eles propõem aí de forma geral, né, para o nosso setor, que é tão carente de tecnologia, automação, inovação. Então, o Luiz vai falar um pouco com a gente aqui hoje. Então, galera, com vocês, o nosso convidado especial, arquiteto Luiz Antônio Camargo, do Grupo Sólido. Luiz, seja muito bem-vindo, meu amigo. Em nome da equipe Lote, em especial meu, agradeço aí pelo convite, ter aceitado de bate-pronto, compartilhar um pouco com a gente, né, com a nossa audiência aqui, a sua solução. Bacana? Prazer, Wagner. Obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês e principalmente com a tua audiência aí, que eu sei que é sempre muito qualificada e de pessoal que está no mercado que nem a gente, né? Então, isso é bom falar de mercado para mercado. Acho que isso é o que nos motiva, é o que faz a gente buscar soluções, de fato, fazer as coisas acontecerem para o mercado. E acho que essa é a ideia desse bate-papo, mostrar um pouquinho da onde a gente está, em que momento nós estamos agora de startup, de empresa, de Grupo Sólido. Eu sou sócio-diretor do Grupo Sólido. O Grupo Sólido é um grupo empresarial formado por duas empresas que atuam no mercado imobiliário com desenvolvimento de projetos. Então, nós temos a Sólido Arquitetura, empresa que desenvolve projetos de empreendimentos verticais. Então, a gente trabalha para edifícios residenciais, edifícios corporativos, centros comerciais, shoppings. Então, a gente atua nessa área de real estate para verticais, para construção e corporações. E a Sólido Urbanismo, que é a empresa que trabalha com projetos horizontais. Então, tudo que tem a ver com parcelamento solo, empreendimentos horizontais, condomínios edilícios ou condomínios de lotes. Então, tudo aquilo que são grandes glebas e que a gente atua no horizontal, bairros planejados, loteamentos e condomínios principalmente, comunidades planejadas, é um termo que a gente gosta de usar muito, assim, porque é quando a gente inclui já o crescimento da cidade e o usuário da cidade, quando ele estiver presente dentro daquele parcelamento solo, como ele vai ter. O Grupo Sólido tem 11 anos, quase 12 anos. Ela é uma sociedade minha e do meu sócio Juliano. O Juliano é o head da parte de verticais, é o diretor de toda a parte dos empreendimentos verticais. E eu lidero a Sólido Urbanismo, coordenando os projetos horizontais e sou o urbanista sênior da empresa, assim. A Urbia, entrando um pouco nisso, é uma startup de tecnologia, de inteligência artificial, de design generativo, que ela veio para solucionar uma das dores que a gente tinha no mercado, que é desenvolver estudos urbanísticos de maneira muito ágil e entender o potencial de uma gleba, entender como a gente pode desenvolver um traçado urbanístico, esse traçado urbanístico apresentar dados e informações que embasem a viabilidade econômica e financeira desse projeto, e isso ser uma porta de entrada para o desenvolvimento de um empreendimento com muita precisão, com muita velocidade, com muita agilidade, e como tu falou, ainda buscando bancos de dados e big data para conseguir entender realmente se os produtos planejados para aquilo estão bem adequados de acordo com os dados sociodemográficos, força de trabalho, receita local. Então, é bem bacana nesse sentido, assim. Preparei aqui uma apresentaçãozinha rápida, onde eu vou só contextualizar por que a gente chegou na Urbia. Acho que é legal mostrar um pouquinho do nosso propósito. Grupo Sólido, projetos com inteligência imobiliária, eu falei um pouquinho antes, é isso que a gente faz, a gente foca em empreendimentos que performem de maneira que vendam bem. Isso é um propósito do nosso trabalho. A gente está há mais de 11 anos atuando no mercado. Nós somos especialistas em fazer arquiteturas e empreendimentos que vendam, então não teria sentido o Grupo Sólido existir se não fosse para isso. Nós somos formados hoje por duas empresas, a Sólido Urbanismo, a Sólido Arquitetura e uma spin-off do grupo, que é a Sólido Tech. E a Sólido Tech foi a mãe e o pai da Urbia depois, quando ela veio. Mas por que a gente veio para o mercado imobiliário? Isso era uma coisa que esses dias alguém me perguntou, mas arquiteto não gosta de fazer museu, arquiteto não gosta de fazer... Não, a gente gosta, mas a gente acha que quem muda de fato a vida das pessoas, quem faz cidade é o mercado imobiliário. Então, assim, quando a gente pensa em expansão urbana, quando a gente pensa em aumento de cidades, quando a gente pensa em valorizar uma rua ao qual a gente vive e passa todos os dias, não é o poder público,
não são os museus, não são os empreendimentos institucionais, que têm a sua importância, lógico, mas quem faz, de fato, cidade é o mercado imobiliário. A gente via que as dores que nós tínhamos de alguns processos muito demorados dentro da nossa estrutura era o que todos os escritórios de urbanismo tinham. E isso acaba influenciando diretamente o mercado, que recebia projetos de uma maneira mais lenta, mas também o mercado tinha algumas coisas que para ele poderia fazer sentido e ele não estava hoje recebendo, e não está recebendo na grande maioria das vezes, essa agilidade toda. Então a gente precisava de alguma forma se renovar, e a gente começou a pensar sobre isso. E hoje expansão urbana e parcelamento de solo é algo que tem um crescimento incrível. A gente tem um gráfico que é muito interessante, assim, que mostra que em 2100, e não estamos muito longe disso, o mundo vai ter 11 bilhões de pessoas, e a América Latina aqui, nós vamos dobrar de tamanho em relação ao que nós somos hoje. E a Ásia vai chegar em 2050, mais ou menos, vai parar de crescer, e a África vai ter um crescimento incrível. Então, a gente está falando de América Latina, África, principalmente, com 80 anos de crescimento grande em termos de populacionais. E isso é importante ver que essas pessoas vão ter que morar bem, cada vez melhor, e isso existe um mercado gigantesco para que a gente desenvolva produtos para essas pessoas. O que a gente brinca é crescer e viver, né? Para onde é que a gente vai chegar? E o que eu acredito mesmo é que a gente vai chegar em complexidades. Cidades cada vez mais complexas, cidades que se misturam mais, e para isso a gente precisa de velocidade. Hoje a gente tem informações o tempo inteiro na palma da nossa mão, no celular, e como é que o mercado imobiliário de horizontais não tem essa velocidade que as tendências mudam, que tudo muda, né? Até porque a gente não tem como imaginar que a tecnologia é uma escolha. Ela não é uma tendência, ela não é uma escolha, ela é uma condição. A tecnologia, ela está aí. Então, assim, cada vez mais as pessoas estão usando a tecnologia de diversas formas, mas uma das principais, e é uma coisa que tu fala muito bem, eu gosto muito dessa tua maneira de ver as coisas, que talvez o ativo mais precioso que nós tenhamos é o tempo. Então, a gente precisa usar a tecnologia para diminuir tempos perdidos em determinados processos. Essa é a Urbia, essa é a inteligência artificial do Grupo Sólido, essa inteligência artificial é a startup. A gente brinca que a gente não tem uma empresa, a gente tem uma inteligência artificial. Assim, é quase como se a gente tivesse um escritório de arquitetura que leva um nome, Arquiteto Camargo Associados, ou um escritório de advocacia que leva o nome do grande... Do diretor, sócio-diretor desse grupo. A Urbia é isso, assim, ela é a ferramenta, ela é o instrumento, ela é a dança, aquilo que eu comentei, porque é ela que resolve os problemas. E lá no início a gente ensinou ela a fazer isso aqui. A gente pegava uma gleba e a gente começou a mexer nessa gleba com diferentes formatos, diferentes tamanhos, e ela, em tempo real, gerava todos os lotes, todos os quarteirões, todos o arruamento, a quantidade de doação que a gente tinha, tudo isso dando informações diretas sobre quais são os dados desse empreendimento. Aqui, a gente já começou a ensinar ela, bom, e se a gente mexer em alguns parâmetros? Nós não estamos mais mexendo na gleba, tu já aprendeu a adensar uma gleba e botar muitos lotes ali. Mas se a gente mudar isso, se agora a gente mexer nos parâmetros, não, a gente queria rua de 18 metros, não, agora a gente quer rua de 12, agora eu quero uma rua de 12 e uma rua de 18 e as outras de 12, um eixo estruturador. Eu quero lotes de tantos metros. Não, mas agora eu vou testar alguns quarteirões com lotes maiores, porque eles fazem sentido, porque eles são comerciais e estão para frente de uma rodovia. E se a gente diminuir o tamanho do quarteirão para fazer uma cidade mais caminhável, quanto isso impacta em custo? Ou seja, quanto isso impacta, na verdade, em área total de arruamento, que impacta em custo. E tudo isso ela faz alimentando uma planilha financeira. Eu posso conectar ela a uma planilha financeira, ela vai me dizendo, olha, se o valor de metro quadrado para fazer pavimentação, infraestrutura urbana, esgotamento, eletrificação, é tanto, ou o valor de metro linear, se à medida que eu mexo nisso, eu tenho um aumento de custo de tanto. Mas a gente sempre levou entre 15 a 40 dias, dependendo do tamanho do projeto, para que a gente pudesse desenvolver todas essas etapas. Considerando que a gente tinha na mão o que hoje a Urbia precisa ter um levantamento planimétrico. Basicamente é isso. Assim. E a verdade é que a gente conseguiu fazer isso aqui. A gente hoje está conseguindo que a Urbia desenvolva isso em 15 minutos. Então, depois que a gente tem o formulário todo preenchido, então, basicamente o cliente preenche um formuláriozinho do Google Forms, ali ele anexa a área,
e à medida que isso entra na fila dos projetos e a Urbia desenvolve, em 15 minutos ela gera essas informações, é muito rápido. E a vantagem da Urbia é que, depois que o estudo é feito, isso a gente está falando de estudo, né? Mas vamos dizer que a gente entrou no projeto. Então, vamos supor que a gente entrou com um projeto na prefeitura, a prefeitura fez análise e disse, não, mas eu quero que tu mude essa rua para cá, eu quero que tu mude essa área institucional daqui, tu joga para lá, mude algumas coisas do projeto. À medida que a prefeitura nos entregou aquilo, a gente pode ir na frente do técnico, ou receber aquilo, faz essas alterações, assim, literalmente puxa uma rua daqui para cá, troca a área institucional daqui para cá, que nem a prefeitura pediu, e na hora ela faz a atualização de todos os desenhos no formato padrão que a prefeitura exige para ser entregue. É um caso real aqui, tá? A maior parte dos nossos empreendimentos a gente tem que manter sigilo, então eu não posso informar onde, mas é interior do Rio Grande do Sul esse caso. É uma área de 38 hectares, e nessa área, uma área bem complicada, ou seja, a gente tem uma rua aqui na frente, uma grande avenida aqui na frente, e uma área disforme, com ângulo agudo, ângulo obtuso, curva. Então, assim, uma área que precisava ter algumas coisas bacanas. E daí aqui, obviamente, a gente está falando de loteamento econômico mais, então a gente não tem muito... a gente vai vender lote aqui a R$400 o metro estourando. Então, assim, eu não tenho muito como inventar muita coisa, eu preciso que o volume de lote seja alto, né? E só que a gente fez dentro da pesquisa que a gente buscou das informações, a gente viu que a cidade, por exemplo, era muito carente em atividades esportivas, ela não tinha nenhum parque, nenhuma praça legal para atividades esportivas para a população, e a gente viu que isso seria uma âncora importante para o empreendimento, um grande Central Park esportivo. Então a gente deu essas duas regras para ela, maior quantidade de lote, na verdade eram mais de uma regra, mas assim, maior quantidade de lote, um Central Park, e que todo o empreendimento tivesse somente uma entrada e uma saída, porque a gente queria fazer um conceito de loteamento de acesso controlado. Então é um loteamento normal, mas com uma entrada e uma saída para a gente fazer um controle de segurança, fazer um placemaking bacana, fazer com que as pessoas pudessem circular num conceito de comunidade dentro desse bairro. E aqui a gente botou ela para trabalhar. E aqui ela começou a fazer cenários, e começou a montar vários cenários, e começou a gente ver, ela tentar achar essa composição, até que ela chegou ao cenário que a gente considerou ideal, que é esse cenário aqui. E esse cenário aqui, com esse grande Central Park no meio, com todo o loteamento acontecendo na volta, com as características muito bacanas, eu não tenho nenhum lote a mais de 2 quarteirões de distância desse Central Park, acabou gerando o urbanístico. Então, a gente sabe que a gente tem muitos casos o modelo híbrido, mão humana, cabeça humana, e a tecnologia, ela vai chegar a resultados bastante diretos. Mas outras a gente sabe que a gente vai precisar ainda botar a mão humana, e isso é completamente normal. A grande vantagem é a velocidade que a gente tem na resposta quando a gente quer fazer uma alteração. Imagina se eu precisasse fazer uma alteração agora para modificar esses quarteirões aqui. Eu simplesmente jogo eles para cá, assim, com uma flechinha, arrastando o mouse para lá, eles mudam de posição e ela gera todos os relatórios, todos os desenhos, tudo de maneira automática. Não tem mais aquela inércia de mudança de desenho que era muito grande. E aqui sim, daí está aqui ela, a avenida principal que a gente colocou, o controle de acesso. Daí entra a cabeça, aqui não está, entra muita cabeça humana. Bom, isso aqui vai ter um welcome gate para essa área. Vai ter uma estrutura de comércio aqui nessa frente, que a gente quer ancorar com um comércio bacana ali, vai ter a associação de moradores que está conectada com tudo isso. A gente tem muito mais tempo para pensar todas essas ativações que são extremamente importantes para o empreendimento, porque toda uma parte que seria de dedicação e de tempo, agora ela está resolvida. Então, eu posso agora, de fato, embalar esse produto, deixar esse produto mais redondo, pensar nas pessoas que vão viver ali de maneira melhor, como é que eu consigo ajustar coisas que vai deixar esse produto mais atrativo em relação à concorrência, mais atrativo para o morador futuro e com mais valor para venda, sendo que esse valor eu posso reverter ou em aumento de valor de metro quadrado, de preço de lote, ou vou usar para ter liquidez e vender isso tudo muito rápido. Então, as estratégias começam a fazer muito mais sentido e tu tem mais tempo para pensar estrategicamente. Assim. Legal, esse aqui é outro, fantástico. Esse aqui é um outro caso.
aqui a gente tem uma área bem complexa, assim, isso aqui é o mapa de declividade delas. Essa é uma das primeiras análises até que a Urbia faz. Ela monta esse mapa de calor aqui com as maiores declividades. Aqui a gente tem uma área com uma APP, uma nascente com curso de água, que tem uma pedreira nessa região. E aqui a gente colocou outras diretrizes para ela, além do maior número de lotes. A gente tinha uma área muito acidentada, a gente disse para a Urbia, a gente colocou as regras, o que é uma caminhada confortável para o ser humano. Então, a gente quer que, segundo essas regras de conforto, de walkability para o ser humano, quais são os caminhos que uma pessoa faria dentro dessa área toda. Então, não existe rua ainda, é só se uma pessoa começasse a caminhar aqui dentro, quais caminhos ela faria para que a gente não tivesse grandes movimentações de terra e para que a gente não tivesse grandes declives ou aclives para a pessoa confortavelmente caminhar. E em cima disso ela gerou todos os traçados, depois ela estampou o arruamento em cima desses traçados e esticou a quantidade de lotes sempre em cima dessa ideia. Ela vai fazendo a engrenagem para conseguir colocar o maior número de lotes, sempre numa ideia de um pathfinder, ou seja, ligando um ponto A a um ponto B para achar esses melhores caminhos, até que ela chega a um resultado. E aqui é um resultado que a gente vê assim, que é um resultado que não tem nem muito a ver com a mão humana. Assim, esses dias eu mostrei esse exemplo para uma estruturadora imobiliária, a Patrícia, da Today, aqui em Porto Alegre. Ela comentou uma coisa: realmente o humano raramente faria um desenho desse. Eu não tinha parado para pensar nisso, porque ele mistura um monte de conceitos. Claro que depois a gente faz algum ajustezinho. Esse é um que, pela complexidade, merece ter algum ajuste. Mas a verdade é que esses ajustes depois são muito fáceis de fazer, porque se eu quiser mudar algum ângulo, mexer em alguma coisa, ela automaticamente responde. E ela não tem ego para dizer assim, não mexe no meu desenho. Eu realmente posso mexer, que ninguém fica bravo com isso. Então, ela tem essa coisa que é boa dela também, né? Principalmente na arquitetura, né? Na arquitetura tem bastante. Bom, outro exemplo aqui, tá? Aqui o bairro planejado, também uma área de sigilo, mas aqui, assim, a gente precisava potencializar o VGV, assim, faturamento. Aqui é um multiprodutos, então são vários produtos imobiliários dentro de uma mesma gleba. Então nós temos condomínio de lotes, nós temos loteamento normal, nós temos loteamento com incorporação, ou seja, loteamentos que a gente precisava verticalizar. Nós temos uma âncora na frente de um centro comercial, nós temos subâncoras ativadoras nas pontas, que é um parque de diversões e um grande varejista, uma grande rede varejista, e nós temos ainda um condomínio de casas construídas. E tu imagina pensar tudo isso, estruturar esses produtos e tu ter que manualmente gerar um traçado para depois que esse traçado for gerado, tu fazer o adensamento dele para manualmente gerar simulações de faturamento. A gente fez 15 estudos em uma tarde. A gente realmente reuniu o grupo de urbanismo, o grupo de estruturação de produto dentro da empresa, e numa tarde nós geramos, assim, uns 15 estudos. Tudo em cima da Urbia. Então, assim, Urbia, vamos deixar uma entrada principal por aqui, já que é rotatória. A partir disso, isso virou uma diretriz. Todos os estudos ela fazia assim. Mas a gente gostaria que tivesse uma rua importante, que fizesse toda isso aqui. Bom, isso gerou um traçado bonito, isso aqui virou outra diretriz. Mas isso não foi construído já de cara, todas as diretrizes já no início. A gente construiu as diretrizes, então assim, a gente usou muito a mão humana, o pensamento estratégico para fazer com que ela gerasse as simulações. Então assim, bom, qual é o faturamento desse condomínio, qual é o faturamento dos lotes, e os lotes, ao invés de eu vender eles, se eu segurar toda a volta desse parque que nós temos aqui, para colocar verticais ao qual eu permute os lotes com incorporadores, quanto eu recebo, para eu fazer a estruturação desse condomínio de casas aqui em cima. Esse aqui tem dois verticais bastante densos, os dois lados. Como é que a gente chega a esse adensamento, segundo as regras do plano diretor, o quanto eu posso ter de unidades habitacionais aqui, e dentro da regra de número de vagas também, o quanto eu preciso de terreno para colocar as garagens. E todo o centro comercial, o quanto eu tenho de área que eu posso explorar os centros comerciais, segundo as regras desse município. E a gente começou a gerar vários cenários, e aqui nós tínhamos um target. A gente precisava alcançar 430 milhões de faturamento. Abaixo disso, a nossa linha de corte era 430 milhões. E o dono da área não foi quem nos contratou. Quem nos contratou foi o estruturador imobiliário, o loteador, que tem uma grande incorporadora aqui no Brasil.
e eles disseram, olha, 430 é linha de corte, abaixo disso a família nem vai ouvir, porque isso dá 70 e poucos milhões de permuta, e a família não quer nem pensar em alguma coisa abaixo disso. A partir disso eles começam. E 3 empresas foram chamadas, foram escolhidas pelos donos da área para que as 3 tinham que apresentar a proposta. E a gente fez todo esse estudo, e esse aqui foi o resultado. Linha de corte 430 milhões, a gente chegou a 531 milhões, nós aumentamos em 20%, mais de 20% o potencial de faturamento da linha de corte. Permuta total, que era a expectativa da família, 73, nós chegamos a 92. Sensacional, sensacional. Eu vou encaminhando para o final aqui, só para o pessoal daqui a pouco não sair, assim, mas a gente tem uma frase que é bem batida, data has a better idea, e é bem isso mesmo, a gente precisa usar dados para informar. E uma coisa que eu falei antes, assim, é que o expertise humano, ele é insubstituível, né, e então, assim, a gente não acredita que a Urbia vai acabar com o expertise humano, mas a Urbia, ela pode vir para diminuir o feeling. Eu tenho feeling que esse lote deve ser mais caro que esse. Eu tenho feeling que esse produto é mais adequado que esse. Eu tenho feeling que esse traçado é mais vendedor que esse. Então, se a gente tiver dados concretos para medir isso, eu não preciso mais do feeling. Eu vou ter informações e dados concretos que me provem isso. Mas o expertise humano, para a gente gerar destino, para a gente gerar valor, ele, de fato, eu acredito que ele nunca vai ser substituído. E hoje a gente, dentro da que a Urbia busca de dados, a gente tem cruzamento de informações, dados censitários, demográfico, análise morfológica, toda essa parte de estudo que a gente fez. Grande abraço, uma boa noite para todos. Fechou, meu irmão. Um abraço para você também. Fui, pessoal. É isso aí. Quer expressão maior de fé no mundo do que você acreditar naquilo que você ainda não tem? Acreditar naquilo que você tem, tá? Não é mais nada que a sua obrigação. Agora, se você pensa grande, se você pensa, né, em ter projetos, em ter soluções, em fazer a diferença no mercado, comece a agradecer aqui essa live, nos abençoe todas as pessoas que vocês vão compartilhar esse conteúdo, fazer chegar essa solução para que a gente faça esse mercado melhor para quem? Para as pessoas que vão utilizar tudo isso. Um beijo no coração de todos. Fui. Até mais. Até a próxima.